E aí, galera, aqui é o professor Márcio, de Biologia, e vou dar uma revisãozinha sobre o assunto de evidências da evolução, tá? Começando aqui, falando sobre o que é uma teoria, porque muitas pessoas questionam que a evolução é só uma teoria. Mas, afinal, o que é uma teoria? Os cientistas, para criarem uma teoria, eles precisam passar por uma série de etapas para se criar a teoria baseada em métodos científicos, né? Então, começa lá com a observação, a caracterização do problema, o levantamento dos dados, a hipótese, testa a hipótese. Se a hipótese não for válida, vai se fazer outra hipótese. Quando se consegue resultado, cria-se a teoria. Então, quando você ouvir falar por aí que é só uma teoria, então não é só uma teoria, é uma teoria científica testada, comprovada, tá? Então, é assim que funcionam as teorias. E a gente vai estudar a teoria da evolução, começando com as evidências da evolução. Então, o que é evolução? O que é evolução biológica, né? Que todos os seres vivos do planeta descendem de organismos muito simples, que surgiram há mais de 3 bilhões de anos. Isso é o que nós temos de informação atualmente. Isso é o que a teoria nos diz, tá? Então, a gente vai vendo que a evolução é um processo através do qual ocorrem mudanças. E a evolução não aconteceu, ela ainda está acontecendo. Ainda estão acontecendo mudanças nos atuais seres vivos. Então, isso é evolução. E, e antes de se ter a ideia evolucionista, se tinha a ideia chamada de fixista, ou fixismo, e também a ideia do criacionismo, que Deus ou deuses criaram os seres vivos e que aos pouquinhos isso foi mudando. Hoje, né, a ciência se baseia na ideia evolucionista, que surgiu a partir do século XVII. Então, aqui você pode ver que tem o fixismo, né, que é uma forma de mostrar que os seres vivos não mudavam, do jeito que eles tinham sido formados, eles são até hoje. E o evolucionismo crê que existia um ancestral comum que deu origem aos vários tipos que nós temos hoje. Então, quais são as evidências da evolução? A existência de fósseis, anatomia e embriologia comparadas, a ocorrência de órgãos vestigiais, semelhanças moleculares entre as espécies. Então, nós vamos ver alguns desses aqui para a gente entender como é que funciona, como é que a gente pode comprovar que existe a evolução. Também tem a parte da geografia que explica isso, né, através das rochas sedimentares. Aqui nós temos um paredão de rochas, nós podemos ver cores diferentes, que comprovam que houve uma sedimentação. Então, não é só a biologia que comprova a evolução. A geografia também é utilizada para se mostrar que houve evolução, não só de seres vivos, mas o mundo como um todo sofreu evolução, sofreu mudanças. Então, vamos começar pelos fósseis. Aqui você está vendo alguns exemplares de fósseis, né? Existem vários videozinhos sobre fósseis muito interessantes que eles explicam como são formados os fósseis, quais são os principais fósseis. Então, eu recomendo que você dê uma olhada. Então, aí, ó, você tem 3 exemplares, tá? E o trilobite, que é esse bichinho aqui que parece tem uma carapaça, é um artrópode que vivia no mar. Então, existem vários fósseis desses seres, né, encontrados por todo o mundo. E um dos mais famosos é o Archaeopteryx, que é esse animal que é uma mistura de réptil, uma mistura de ave. Ele tem características dos dois. Ele é considerado por muito como o elo perdido. É o animal que mostra como os animais passaram de répteis para aves. É uma das grandes chaves para a evidência da evolução, o Archaeopteryx. E claro, né, existem pelo mundo, espalhados nos museus, vários fósseis incríveis, né, inclusive dos mamutes, que são os parentes mais próximos, né, dos elefantes. Então aqui nós temos, ó,
fósseis incríveis, gigantescos de mamutes, certo? Aqui nós encontramos um ancestral da formiga, preservado em âmbar. Naquele filme Jurassic Park, lá no primeiro, ele mostra como acontece esse processo, né? O âmbar é uma substância que escorre da seiva das plantas e cobria os animais que estavam lá no tronco das árvores. E preserva, porque ele consegue fechar totalmente e impedir que fungos e bactérias deteriorem o corpo do animal. Então, o âmbar ele preserva por milhões de anos o animal, então é possível também se observar esse tipo de registro fóssil. Outra forma de você verificar a evolução é através do desenvolvimento embrionário. Quando a gente percebe o embrião de vários tipos de animais, a gente sabe que eles são muito parecidos, muito próximos. Tá? É uma grande semelhança de padrão no início. Claro que aos pouquinhos eles vão se modificando, mas a gente percebe que é uma grande semelhança no início da formação. Isso também é uma evidência da evolução. E também existem os órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São aqueles órgãos que já tiveram uma utilidade em um momento no corpo do animal, mas que hoje não tem tanta função assim. Aqui, como exemplo, aqui temos as asas do avestruz. A avestruz não tem mais uma função, eles são aves que não voam, tá? E outras estruturas que nós temos, inclusive no corpo humano, como o apêndice. O apêndice já foi muito maior, por exemplo, outros animais que são herbívoros, como o coelho, tem um apêndice muito maior. Já o ser humano, que tem uma alimentação onívora, se alimenta tanto de vegetais como de animais, o ser humano ele tem um apêndice muito reduzido. E isso por conta da evolução. E por que nós temos o apêndice? Porque ainda é um vestígio que nós já tivemos um órgão que teve uma função diferente. Então, os órgãos vestigiais também são exemplo de evidência da evolução. Hoje, a ciência usa muito as semelhanças moleculares. Então, hoje, tudo é baseado em DNA, em genes, né? Então, hoje, a semelhança ela é vista a nível molecular, não é apenas uma semelhança visível aos olhos, tá? Tem que ser testado em laboratórios. Outro também parte de evidências é a anatomia comparada, que mostra como os animais têm estruturas parecidas, ou pelo menos com muitas funções parecidas. Então, existe a homologia. O que são órgãos homólogos? São órgãos que têm a mesma origem embriológica, vêm da mesma parte do corpo, ou seja, como se fosse o braço, a asa e a nadadeira. Eles vêm de uma mesma região do corpo, eles têm a mesma origem embriológica, mas têm funções diferentes, tá? O braço de um humano, a pata de um cachorro, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia. Tem a mesma origem, mas tem funções diferentes. Então, isso são órgãos homólogos. Aqui tem tá, o humano, o gato, a baleia e o morcego. Então, esses são órgãos homólogos. Aqui está mostrando que isso sugere que eles tiveram todos um ancestral comum, que tinha o órgão, que aos pouquinhos ele foi se adaptando a funções diferentes. E isso sugere a irradiação adaptativa. De um ancestral comum, ele foi se adaptando e foi se irradiando, foi formando vários, tá? Então, a irradiação é quando sai de um ancestral comum. Aqui também temos um outro exemplo mostrando, né, animais que sofreram a irradiação adaptativa. E o contrário é a analogia. Analogia são órgãos parecidos, que têm a mesma função, mas que não têm a mesma origem. A asa de morcego, a asa de ave e a asa de inseto. Eles têm a mesma função, é para fazer o animal voar. Porém, eles não têm a mesma origem embriológica. Aqui também, ó, nós podemos ver um exemplo que é a evolução convergente. A convergente é o contrário da irradiação adaptativa, que de um formava vários. Aqui não. Aqui a ideia é que animais diferentes formem a mesma coisa. Você pode ver que os sapos, jacarés e hipopótamos, eles se comportam da mesma forma da água. Isso aqui é convergência. Então, eles
mesmo sendo tão diferentes, fazem a mesma coisa quando estão na água. Isso é um exemplo também de evolução convergente. E aqui, ó, nós temos três animais que parecem até o mesmo. É o golfinho, o ictiosauro, que é um réptil já que não existe mais, e o tubarão. Então, nós temos um mamífero, um réptil e um peixe. Mas que a gente olhando o corpo deles, parece até animais que são da mesma família, mas não são. Isso é um outro exemplo de convergência evolutiva. Então, aqui nesse quadro, eu dou um resumão sobre essa parte de homólogos e análogos. Então, tem os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Tá? Vou deixar aqui um tempinho para você poder observar. Então, ó, vamos lá. Eu vou deixar esses três exercícios para que você possa, então, observar, tentar responder aí, tá? Sobre o que a gente viu agora. Então, esse primeiro exercício é sobre os órgãos vestigiais. Esse segundo também, né, sobre o assunto. As asas de morcego e as asas de um inseto apresentam a mesma função, entretanto, não possuem a mesma origem embrionária. Sendo assim, essas estruturas podem ser consideradas. Aí tem as 5 opções, marque aí. Alguns órgãos, tais como a asa de uma ave e o braço humano, possuem a mesma origem embrionária, mesmo apresentando funções diferentes. Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes, que causam um fenômeno conhecido como. Aí tem aí as 5 opções. É isso aí, galera. Valeu pela aula, viu? Até a próxima.